Bem-vindos, amigos e amigas internautas e telespectadores, à sua rede SPTV, a mais um programa Direto e Reto. Hoje, a minha entrevistada, olha, pronome de possessão, é que eu tenho muito orgulho de receber mulheres e mulheres ativas na política, que é o estofo desse programa, a razão de existir desse programa. Por falar nisso, eleições chegando, é você com o poder. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para melhorar a situação da minha família? O que eu posso? Você pode votar. É o momento único e extraordinário que você tem de exercer o seu poder. Depois, meu amiguinho, minha coleguinha cara pálida, los teço. Não deveria ser assim, mas não é fake, é fato. Então eu recebo em nossos estúdios, com muita alegria, Maria Giovana Fortunato. Quem que é Maria Giovana Fortunato? Pequeno currículo, hein? Vou começar pelo seguinte: ativista, sanitarista, vice-presidente agora estadual do PDT, como se não bastasse, também é presidente do PDT, ou presidenta, como alguns preferem, do PDT Americana, nossa linda cidade, pré-candidatíssima a deputada federal, até abre um sorriso lindo e maravilhoso. E eu recebo direto e reto te desejando sucesso, um mandato às vésperas e também muito profícuo. E eu já pergunto para você, direto e reto, vamos falar do nosso município, não tem como não falar do nosso prefeito, não é? Ouço nos bastidores que é um governo pífio, pálido, ameno, sem graça, obscuro, fake, porque propaga, segundo alguns, algumas mentiras, algumas inverdades, e até copia um pouco os bolsonaristas, que me desculpem, mas o nosso presidente da República, lançando aí algumas coisas contraditórias. Desenha para mim, Maria Giovana, como é que você vê, como mulher, como ativista, como sanitarista, governo Chico Sardelli? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, fico muito feliz de estar no Direto e Reto, eu adoro esse programa, adoro poder falar assim de forma tranquila, né? E então, já respondendo aí a pergunta, né? Eu me preocupo muito com o governo Americana, me posiciono publicamente sobre isso, na medida do possível. Hoje eu não tenho um mandato, né? Mas nós estamos na política partidária, acompanhando o desenrolar das políticas públicas, as políticas sociais de uma forma especial. E eu fico muito preocupada porque a gente vem de dois grandes escândalos, assim, né, na saúde pública principalmente. O caso dos respiradores no ano passado, agora a gente vem de uma grande notícia que é a Americana com casos de dengue muito acima da média da região, então isso é um indicativo de que as coisas aqui não estão andando minimamente como deveriam. E o que a gente sente e conversa com as pessoas em geral é um pouco de as pessoas bastante desacreditadas, assim, bastante desanimadas. Eu vejo que eles têm escolhido algumas estratégias erradas, por exemplo, apostar no marketing. A gente vê pela cidade outdoor dos feitos, né? São sempre feitos muito pequenos, não são feitos estruturais para a cidade que resolvem a vida das pessoas, né? Ou entregam um serviço de mais qualidade e que não está condizendo com o que as pessoas estão vivendo. Então hoje, o que eu mais recebo nas ruas quando a gente vai acompanhar, ouvir, né? Porque independente de mandato a gente segue sendo procurada, né? É realmente um desânimo, muitas dúvidas de como serão os próximos anos, mas eu realmente torço para que a gente possa ver mais projetos acontecendo em Americana. A cidade não merece ficar mais 2 anos, mais 3 anos parada aí, sem se desenvolver. É uma cidade com muito potencial, mas que infelizmente nos últimos anos tem ficado estagnada.
Eu vou continuar falando do seu currículo, porque você disse, porque eu sou procurada, eu não tenho mandato. A Maria Giovana foi nossa vereadora em Americana, também tem isso no currículo. E você falou saúde pública, vamos começar agora a tornar a coisa mais material. Eu comecei como introdução, é lânguido, é plácido, é sem graça, piada mal contada, mas assim, também tem um dito popular que diz o seguinte, olha, é em mar tempestuoso, atormentado que se prova um bom comandante. Eu já ouvi, porque ele esteve aqui generosamente, os seus secretários também, dizendo sempre que, e não falta razão, que é o Covid, é o ambiente de Covid, são as reflexões do Covid, e pipipi, popopó, tá bom, é inquestionável, é fato, não é fake. Todavia, que raio de comandante desse barco chamado Americana que não inova, que não reconstrói, que não inventa? Me parece que a coisa está mais no campo, e isso eu posso falar, né, do marketing, né, da propaganda, às vezes até vazia. Então vamos lá. Nosso centro da cidade, o nosso calçadão, estiveram aqui representantes dessa área específica da cidade fazendo as suas observações. Ponto. Houve alguma modificação? Não. Pergunto para você, qual a importância? Total. Do resgate do centro de Americana, a importância é total. O centro é o coração da cidade. O centro tem que refletir o que a nossa cidade tem para oferecer de melhor. Tem que ser o nosso cartão de visitas, né? O nosso principal cartão de visitas. Ainda mais para uma cidade como Americana, que é uma cidade que é pulsante, que sempre foi pulsante do ponto de vista do empreendedorismo, do comércio, das indústrias. Então a gente precisa ter um projeto para o centro de Americana, e não é essa coisa, fazer um resgate, não, é realmente desenhar um projeto para o centro de Americana, porque esse é o local de encontro de uma cidade inteira, é o centro. Esse é o sentido, né, de pensar o centro de uma cidade, onde a gente reúne todas as culturas de uma cidade. A gente que anda muito em cidade sabe que muda de cultura, de tipo de gente, de bairro para bairro. Não é a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa no centro de uma cidade, assim como o mercado público municipal, são dois lugares que precisam ter uma atenção especial e estratégica do governo. E a gente não vê isso acontecendo, né? Adorei você falar do mercado municipal, estive lá recentemente e houve um tapinha, né? Uma maquiagem ali, mas também não tem projeto, não tem grandes realizações. Não, e ali tem muito potencial. Passou uma tintinha ali. A reforma que teve recente lá resolveu alguns problemas elétricos, que imagina que estavam com problemas que estavam colocando a vida das pessoas em risco, problemas muito graves, e uma pintura. Mas a gente precisa ter um resgate do mercado municipal de Americana. Da cultura do mercado. Da cultura, da ida, usar esse bando de propaganda que andam fazendo por aí para transmitir coisas úteis, né? Então que ajude, que divulgue o mercado municipal, que divulgue o centro de Americana. O centro de Americana precisa ter um projeto coordenado de vinda de diferentes tipos de comércio. Hoje a pessoa não vai lá porque não tem comércio interessante, porque o negócio ficou abandonado num ponto, ficou sem ordem, sem liderança. E aí as coisas caminham para onde bem elas entenderem. É diferente de você ir para um centro de Santa Bárbara do Oeste hoje. Nossa vizinha. Nossa vizinha. E eu queria puxar esse fio para as pessoas refletirem muito quando um político culpar a pandemia pelo que a gente vive hoje. E pensar nas cidades próximas de nós, pensar em casos que a gente pode acompanhar de sucesso pela televisão, pela internet. Então, assim, tem pessoas fazendo diferentes. Tem cidades que estão se organizando de uma forma diferente. Não dá mais para a gente culpar a pandemia pelo que aconteceu ou o que está acontecendo, pior ainda. Muita gente me escrevendo, Giovana, a gente está falando da dengue, né? Mas é porque esqueceram da dengue porque era Covid. Então erraram. Que não é para esquecer da dengue porque é Covid. Vou aproveitar esse gancho, né? Ou então um fio que estica e puxa para dizer o seguinte, esqueceu da dengue, o governo municipal esqueceu. E está todo mundo aí, tem uma massa pegando dengue. Eu conheço os 3, 4 teimosos. Então, nenhuma publicidade, já que quer fazer publicidade de conscientização, educação e prevenção da dengue, que é
é um estado de coisas posto aí para... É isso que eu tenho falado. Põe um outdoor, então, para falar da dengue. Pernilongo enorme. Avisa, exato, chama atenção para o que está acontecendo. Avisa quais são os piores bairros. A dengue é intimamente ligada à falta de manejo de resíduo sólido. O que é isso? A incapacidade da gente estar deixando a zeladoria da cidade em ordem. A dengue é exclusivamente ligada a isso. Produção, o nosso vice-prefeito, ele está dengoso ou estava com Covid? Covid. Mas é tão sério quanto, mas achei que até estava dengoso. O secretário de saúde está com dengue. Ah lá, vamos falar de saúde. Olha que gancho bom, tá vendo? Apresentador também é protegido por Deus. Deixa eu lhe dizer, saúde, a nossa deve estar um tanto quanto combalida, claudicante, perneta, né? Porque veja só, nosso secretário de saúde, um ícone na administração, ele está com dengue, é isso? Ele está com dengue, saiu o anúncio, né, essa semana, e é muito engraçado, né, até desejo melhoras ao secretário de saúde, mas eu estava conversando hoje, no meu mandato como vereadora, por muito menos o secretário de saúde perdeu a cadeira por movimentação dos vereadores. Eu me lembro da gente se reunir, por caso de mau atendimento no hospital municipal, se reunir e se movimentar politicamente até que o secretário de saúde perdesse a cadeira. Era um movimento muito forte que aconteceu no meu mandato, que foi de 2017 a 2020, e agora a gente está com um secretário de saúde que já passou por compra inadequada de respiradores que mataram as pessoas e foi comprovado. Eu não quero requentar um assunto do passado, mas eu quero recuperar, eu quero trazer à memória. Brevemente, como é que é a situação séria dos respiradores? A situação, de forma muito breve, foi comprovado que os respiradores eram inadequados, isso com perícia técnica, nós compramos, jamais reavemos o dinheiro que foi gasto nesses respiradores. A investigação sobre quantas pessoas passaram por esses respiradores que comprovadamente não eram adequados para fazer o suporte respiratório para quem tinha Covid grave, o que nos diz, e muitos médicos dizem com bastante tranquilidade, que infelizmente levou pessoas que precisavam de um suporte adequado e não tiveram a morte. Então esse foi um caso emblemático do ano passado com este mesmo secretário. Aí corta para esse ano. A gente acompanha agora, há mais de 20 dias, muitos técnicos falando a respeito da vinda da dengue. A dengue está aumentando, a dengue isso. Agora que a gente está batendo recordes e saindo na IPTV. A gente saiu na IPTV dizendo que a gente bateu um recorde histórico de casos de dengue e mortes aqui em Americana. E agora eles começaram a se movimentar, mas de uma forma muito tímida para a situação. Então, o que acontece? O que você tem que fazer quando o município está na situação? Virar público, dizer quais são os piores bairros, chamar todos os seus secretários e fazer uma reunião e decidir o que cada secretaria da prefeitura vai agir. Secretaria do Meio Ambiente pode agir, a Secretaria de Educação pode e deve agir através das crianças, que elas são ótimas fiscalizadoras dentro de casa. Anúncios na rádio, na TV, através de carro de som, avisando a população sobre o que está acontecendo, estimulando mutirões de limpeza. A população, ela tem uma adesão enorme quando você mobiliza. O povo brasileiro é muito solidário, ele é muito organizado quando alguém chega e fala. Então, tá com um problema grave em determinado bairro, você passar com um carro de som falando, você consegue muita gente para fazer um mutirão no final de semana. Você conscientiza para a pessoa olhar o seu quintal, olhar como é que está a sua casa. A gente não está vendo esse movimento em Americana. E a gente está batendo recorde de dengue. Então, assim, e um silêncio absoluto na Câmara. Eu não vejo um vereador levantar. O secretário parece que ninguém pode mexer com ele. Em meio a um processo que já foi anunciado pela prefeitura de que eles vão terceirizar praticamente todo o atendimento da Secretaria de Saúde de Americana. Então, eles vão pagar 80 milhões de reais por ano para uma empresa que em breve saberemos qual é, que vai receber esse contrato em Americana. Então, é
é algo que tem que chamar a atenção do cidadão, né? Eu sei que às vezes é difícil ligar os pontos, mas veja, tem um secretário de saúde que não é de Americana, que vem de fora, como um salvador da pátria, como alguém que, nossa, tecnicamente é muito bom. Nem se salva, vai salvar. Aí passa por um escândalo jamais visto na cidade de Americana, que se tornou um escândalo nacional, que é o caso dos respiradores. Agora a gente entra numa pura negligência do secretário de não agir adequadamente em relação à dengue. Qualquer pessoa técnica da área da saúde sabia que a dengue estava vindo com força, tanto é que outros municípios se organizaram e foram muito mais efetivos no combate às larvas e também aos mosquitos para prevenir que tivesse explosão de dengue. E aí agora a gente acompanha também essa intenção da terceirização total dos serviços da saúde de Americana, pela com contratos de 80 milhões de reais por ano. Então a gente precisa se ligar em tudo isso, porque senão quando a gente vê já foi. É claro que mesmo que aconteça, e grandes chances infelizmente de acontecer de uma forma não transparente, que é o que eu estou percebendo, isso tudo não está sendo transparente, isso tudo não está acontecendo com a seriedade que precisava, mas aí a gente precisa continuar acompanhando e botando o dedo na ferida e trazendo luz ao assunto e conscientizando as pessoas, que se o povo soubesse o poder que tem, as coisas estariam muito melhor, a gente teria muito mais mobilização em prol da saúde. Agora nós vamos puxar, ainda falando, ou principalmente falando da saúde de Americana, que infelizmente, falando de Americana, é um pequeno exemplo de toda a nação. Veja o que acontece quando um munícipe, uma cidadã, ela vai procurar o seu direito a controle de natalidade, a sua saúde física. O que ela ganha? Um problema de saúde mental. Vejamos por quê. Rola aí o nosso vídeo. Tinha passado 2 dias da injeção, quando eu fui tomar. Aí até falei, já que ela quer ver, eu vou ver, vai ver então. Aí eu entrei, ela me abriu um quartinho, não foi nem no banheiro, foi um quartinho lá, uma salinha. Aí eu mostrei. O desabafo é de uma paciente que precisa de contraceptivo injetável, mas quando chega na unidade de saúde em Americana, diz que antes tem que provar que está menstruada. Esta auxiliar de cozinha diz que enfrentou esta situação mais de uma vez. Você faz o exame de sangue para você provar que você não está gestante, ou então tem que mostrar. Você vai junto com a enfermeira para olhar, ou você tem que ficar dando explicação, falando até realmente ela ver que você está para poder aplicar. E conta como se sentiu diante da abordagem. Constrangedor, né? Tem que mostrar, provar para você poder tomar uma injeção anticoncepcional, sendo que é direito da mulher. De acordo com as pacientes, quem não quer passar por esse tipo de prova precisa fazer um teste de gravidez. Mas aí é outro problema. Eu falei, não vou me humilhar dessa vez. Aí eu falei que eu não ia mostrar. Ela falou, então você tem outra opção, ou o exame de gravidez, o teste, que é de sangue. Só que aí demora 15 dias para você marcar, ou até mais. Aí eu fiz o exame de sangue, aí coagulou, esperei mais 15 dias para refazer o exame de novo. Aí chegou o exame, só que aí já tinha vencido a minha receita e agora eu não tomo mais. O caso ganhou repercussão na cidade e foi parar em um grupo de defesa das mulheres. Olha, nós somos um grupo de mulheres que estava fazendo uma ação do mês de março, do Dia Internacional da Mulher, e nós estávamos conversando com grupos de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade sobre violência doméstica, explicando violência psicológica, entre outros. E nesse momento elas nos relataram essa violência que elas estavam sofrendo nesse posto de saúde. Assim, para nossa surpresa, outra violência ainda, né? Então a questão de elas terem que provar que estão menstruadas para receber a injeção anticoncepcional. A ativista procurou a Secretaria de Saúde de Americana e também levou o caso até a Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, ela procura ajudar as pacientes com orientações. Você está indo ali numa instituição de saúde oficial do governo, então muitas vezes elas não se dão conta da violência que elas estão sofrendo, então a gente fez toda a instrução sobre quanto isso estava errado.
errado. Nós trouxemos profissionais da saúde para falar claramente que isso não é uma prática aceitável. Recomendamos que elas fizessem um boletim de ocorrência sobre a situação. Encaminhamos a denúncia para a OAB aqui de Americana, para que eles também pudessem acompanhar o caso, e estamos trabalhando para dar visibilidade, até porque nos assusta muito a ideia de que isso pode estar acontecendo em outros lugares, né? Mesmo assim, enfrentar a situação não é fácil. É humilhante, né? Muito humilhante. Eu tenho vergonha até de deixar meu absorvente dentro do vaso, no cesto de casa, para ninguém ver. Agora você tem que mostrar para os outros. É constrangedor. Muitas mulheres não querem mais ir ao posto. Elas preferem buscar outras alternativas para não engravidar. Quando eu tenho dinheiro, eu nem vou, já compro a vacina na farmácia e tomo, porque isso não tem que passar humilhação. Eu achei constrangedor tomar injeção lá e agora eu estou usando preservativo. Aí. Então, mulheres do mundo, do país e de Americana, é assim que vocês são tratadas. Alguma novidade? Não. Deveria ser assim? Também não. Mas, Maria Giovana, a bizarrice não para aí, né? A coisa amorfa, a coisa estranha. Diz que a assessoria de imprensa deu uma resposta para os jornalistas dizendo simplesmente que essas mulheres mentiram. Isso não é verdade. Não acontece isso. Então veja você, e veja você que é pobre, direto e reto, pobre, sem dinheiro. Você, mulher, não tem absorvente, que o governo deveria dar e não deu, e quando dá você é tratada desse jeito. Não é? Você tem que provar, comprovar a sua necessidade natural, da sua natureza. Maria Giovana, e essa resposta? Elas mentem, essa submissão, qual a observação que você tem a fazer? Um horror, assim. Eu jamais imaginava e esperava uma resposta dessa da prefeitura. Quando esse assunto surgiu, o que a gente pensou que ia acontecer é a prefeitura chamar o grupo para ouvir a fundo, para tomar medidas cabíveis em relação ao posto de saúde, ao profissional que estava submetendo as mulheres a essas práticas vexatórias. E, pelo contrário, que a gente viu, mais uma violência, que é a palavra da mulher não vale nada. Porque essas reportagens foram feitas por jornalistas que apuram os fatos, entrevistaram as mulheres, mais de uma mulher, e simplesmente a prefeitura não abriu sindicância, disse que não vai investigar porque ela não acredita no que foi dito, não acredita na reportagem. Então, para essas mulheres e para todas nós, é mais uma violência. Então, a violência que esse posto de saúde estava submetendo essas mulheres a essa prática vexatória. E aí, quando elas vêm a público, toma coragem de vir a conversar, mesmo que de forma anônima, porque elas têm muito a perder. As pessoas precisam ter essa dimensão, imaginar que essas mulheres são mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. Elas precisam dos serviços públicos. E muitas vezes, ao falar, ao reivindicar, elas podem sofrer consequências sérias. Segue a retaliação, segue o problema. E é o que mais acontece. E quando a gente conversou com essas mulheres a primeira vez, e eu sugeri que elas viessem a público contar ou fizessem um boletim de ocorrência, a resposta é: não vou fazer, porque eu preciso do posto de saúde. Eu preciso que atenda o meu filho que tem um problema, porque o posto atende a minha mãe, porque eu preciso do meu remédio. Se não me der remédio, e eles, às vezes, de má intenção, eu não tenho como comprar. Eu não posso criar uma situação onde eu vou colocar em risco qualquer outra coisa do mínimo que eu tenho acesso. E aí as pessoas criticam. A gente recebeu de vereador que essa denúncia foi protocolada para cada um dos vereadores de Americana. A gente teve um vereador que não aceitou receber a denúncia porque disse que só aceitaria a denúncia se tivesse o nome, o RG de cada uma dessas mulheres e o horário que elas passaram por consulta. Pode falar o nome do... Uma insensibilidade. Pode, é o único que não tem protocolado, que é o Lucas Leoncini, que também foi uma atitude que muito me assustou, inesperada. E você na minha sabe que opinião. de bate-pronto, o vereador Lucas Leoncini, houve uma época que ele propagava aos quatro ventos que ele, além de cristão, representava a Igreja Católica Apostólica. Aí passou pela minha cabeça, que raio de cristão é esse, não é? Que já mata no ninho qualquer perspectiva de conhecer, de se humanizar, de
Eu fiquei muito assustada com o fato de nem receber, porque isso, Democrático, a função né? do vereador, Democrático, existe uma denúncia, ele tem que receber, porque a função dele é fiscalizar. E aí eles criaram um discurso maluco de que não vão nem fiscalizar tanto a prefeitura quanto, no caso, esse vereador, porque não acreditam, porque querem o nome, o endereço, o CEP, o telefone dessas mulheres, que é um absurdo você pensar em expor essas mulheres, sendo que a função é ganhar salário para fiscalizar. E aí eu acho que é importante as pessoas saberem, quando a gente traz a público uma denúncia, eu não sou juíza, eu não sou delegada. A denúncia está dada. O que um órgão público tem que fazer é, no mínimo, fiscalizar. Nem que seja para dizer que, olha, nós fizemos uma sindicância e constatamos de que isso não aconteceu, ou foi de outra forma. Isso é uma resposta. Agora, não, nós não vamos fazer nada que a gente não acredita. Não, então eu quero o nome de todo mundo, CPF, a rua que mora, a data e o horário que isso aconteceu. Faltava pedir só para mostrar uma filmagem, né? Como se essas mulheres fossem obrigadas a provar alguma coisa. Nesse país, gente, nós acreditamos na palavra da pessoa até que se prove o contrário. É a lei. É denúncia, tá filmado, existe jornalismo sério, por mais que, infelizmente, a gente sofre uma onda, né, desses portais, desse monte de coisa aí que, infelizmente, não é sério. Nós temos ainda pessoas que fazem jornalismo sério, que ouvem os dois lados, que buscam as vítimas, que resguardam a identidade das pessoas que pedem por serem resguardadas. E aí a gente teve essa resposta absurda da Prefeitura de Americana, que eu jamais imaginava, em sã consciência, que um órgão público poderia ousar se colocar dessa forma diante de uma E o nome é denúncia assessoria de imprensa, ajuda a imprensa. que é a prefeitura. E agora o prefeito sabe, isso é uma matéria pública, isso Aí, é um prefeito, assunto vamos público, trocar assessoria, né? hein, que não está ajudando em nada. Então eu particularmente fiquei muito decepcionada, né? E isso, gente, é decepcionada como pessoa, porque as pessoas precisam entender. Eu faço parte de um outro grupo político e nós debatemos política. Só que, na minha opinião, neste assunto especificamente, me decepciona de forma muito forte enquanto pessoa, porque me afeta enquanto mulher e afeta a dignidade humana. Eu nunca vi uma postura como essa. Olha que eu fiz oposição ao governo Omar, que é um governo muito mais truculento, um governo muito mais difícil, mas em nenhum momento eu tive esse tipo de problema com ele, onde diante de uma denúncia ele simplesmente humilhou ainda mais as vítimas. Ele sempre dizia pelo menos que eu vou fiscalizar, vou ver o que aconteceu. O que acontecia depois aí é outra coisa, mas assim, nunca imaginei que a Prefeitura de Americana responderia esse nível de resposta, com esse nível de desrespeito às pessoas, às mulheres, à dignidade humana. E no Vai Vendo Brasil, que estreia, nós teremos a presença do nosso ex-prefeito Omar Najar, participando e no comando de Guilherme Tiosso e Jorge Ramos. Vamos vendo aí na sua rede SPTV a estreia de Vai Vendo Brasil. Eu já sugeri, porque eu sou um cara muito bacaninha com o prefeito, trocar então a assessoria de imprensa, porque não está assessorando nem o cidadão, muito menos o prefeito, e sai essa coisinha bizarra que vocês puderam ver na matéria. Aí eu também perguntei um negocinho, né? Uma administração pífia, está sapateando na cabeça das mulheres. E as mulheres que fazem parte do governo, quando tomam conhecimento desse tipo de notícia, como é que será, Giovana, que elas se sentem, né? Aí eu pergunto também na sequência, não tem, ou tem, me corrija, algum secretário LGBTQIA+, algum secretário preto, não é? Porque nós estamos falando de mulheres, né? Sim. Mas isso se estende ao cidadão, que A também toda é preto, que também é representatividade. LGBTQIA+. Sim. Como é que fica essa composição do clube do Bolinha do prefeito? Só homenzinho manda. É o reflexo da política no Brasil, infelizmente. Eu sou uma pessoa que acredita muito na diversidade como um ambiente potente para a gente fazer as transformações e atuações que a gente precisa numa cidade. Então, eu aposto muito em ter equipe diversa, em ter equipe de mandato, equipe de profissional, pessoal com
com a maior gama de diversidade possível. Aqui em Americana, confesso que eu não sei se tem algum representante LGBTQIA+, no secretariado do Chico, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Tem algumas mulheres, mas também, infelizmente, a gente vê assim, que eu falo, não é qualquer pessoa, né? Não é tem que eleger mulher, a gente tem que saber quem que a gente está elegendo. São pessoas que realmente carregam essa bandeira, são pessoas que realmente levam à frente, porque tem gente, inclusive, né, LGBTQIA+, negros, que não carregam a bandeira que o grande grupo quer, né? Que é realmente de representatividade. A gente vê aí no governo Bolsonaro, né? Aquela indicação do Instituto Palmares, que é uma pessoa que é contra o feriado da consciência negra, que é um consenso no movimento negro. Então, assim, não é qualquer pessoa. São pessoas que precisam realmente levantar e levar as pautas em frente, né? E então a gente também eu vejo muito isso acontecer com mulheres na política. Muitas mulheres entrando na política, mas carregando os projetos políticos de outro alguém, ou dos seus companheiros, ou dos seus pais, ou de algum padrinho político. E isso é muito ruim para a gente se desenvolver enquanto sociedade, para a gente realmente buscar representatividade. Muito bom. Eu preciso, porque assim é a rede SPTV e esse programa Direto e Reto, já que foi citado e já que o nosso jornalismo, todas as nossas publicações são seríssimas, convidar o vereador americanense e cristão Lucas Leoncini a vir dar a sua versão, a sua fala no nosso programa Direto e Reto, para ouvirmos os dois lados democraticamente. E agora, nessa esteira da saúde precária de Americana, se não do país todo, vamos falar um pouquinho da UNACOM. Agora eu vou precisar me socorrer da minha Dália. Você pergunta para mim o que é UNACOM? Unidade de Alta Complexidade em Oncologia em Americana. Filho, até você citar esse nome, o câncer já te tomou, né? Deixa eu lhe dizer, apesar dessa minha piadinha ácida, isso vai funcionar? Não dá para saber. Quem que vai pagar essa conta? Para mim, mais parece um projeto de um elefante branco, mais um que vai ficar em Americana. Não que esse serviço não seja importante, pelo contrário. Eu torço para que isso aconteça, eu torço para que eles tenham um projeto que vai subsidiar. Então, a pergunta que o cidadão tem que se fazer quando um grande projeto é lançado numa cidade é quem vai subsidiar. Essa pergunta nada mais é quem vai pagar aquela mensalidade que custa o tal do serviço. Porque uma coisa é você mobilizar dinheiro para construir. Isso, infelizmente, a gente vê muito na política e eu sou super crítica. Emendas de deputados, então eles anunciam, vem dinheiro a fundo perdido. Isso tem dinheiro no país. Quem trabalha mesmo consegue esses dinheiros aí que ficam a fundo perdido, emendas parlamentares, alguns projetos pontuais. Isso constrói um serviço. Depois de construir um serviço, você tem que pensar em custeio. Custeio significa quanto custa por mês para manter o serviço funcionando. É muito raro um político que se preocupa com isso de antemão. Vídeo nosso hospital municipal Valdemar Tebaldi, né? Construímos, não tem funcionário para botar lá dentro. Tem equipamento? Não tem dinheiro, não tem equipamento. Pode até chegar uma emenda para comprar equipamento, mas não tem quem opere o equipamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o UNACOM parece muito que caminha nesse sentido, porque hoje no orçamento de Americana não há espaço para manter uma unidade de alta complexidade funcionando na cidade. Eles falam que querem manter isso por algum tempo, depois tentar negociar com o Ministério da Saúde para esse serviço ser incorporado nacionalmente ou estadualmente. Não é tão simples assim. Primeiro vamos pagar para ver, é isso? Exatamente. Aí vai sobrar para os deputados eleitos correrem atrás do prejuízo, porque eles simplesmente criaram um elefante branco. Deixa eu abrir esse parênteses. Coleguinha, veja como é feito o planejamento em Americana. A gente solta o rojão ou solta o balão, coisa que é crime. O balão, pelo menos, eu sei que é.
e vamos ver onde vai cair, depois a gente vê. Aí já foram 80 milhões para isso, 30 milhões para aquilo, 40 milhões... e por falar em milhões, Maria Giovana, tem um diplominha, um papelzinho, um quadrinho, uma cártula que a Americana foi contemplada pela Band, pelo Instituto Áquila, como cidade referência em quê? Me ajuda aí, produção. É infraestrutura? Só faltava. Infraestrutura, e parece que pavimentação. Gente, tem uma expressãozinha tipiquíssima que chama assim, leito carroçável, asfalto. Ande por Americana no centro, não precisa ir em bairro, não precisa ir na periferia, e pergunta se o seu Jaguar vai gostar. Você que tem uma Ferrari, um Jaguarzinho. Espera aí que a produtor... sim, meu produtor está ansioso hoje. Vamos dar Calminex para ele. Propaganda de graça, esse merchan. O nosso repórter Tiago Pedroso fez uma matéria a respeito do nosso diplominha. Roda aí, Lala. O Instituto Áquila, que premiou a Americana no ano passado, foi contratado pela Prefeitura por 2,5 milhões sem licitação. O objetivo é a implantação de um programa de excelência em gestão pública no Executivo. Caberá ao Instituto desdobrar-se os compromissos firmados pelo prefeito Chico Sardelli do PV em seu plano do governo, promover ações de melhorias das receitas e otimizações das despesas sem impactar na qualidade dos serviços e acompanhar os projetos estruturais definidos pela administração municipal, entre outras funções. A ação será feita por meio da correlação dos indicadores do IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, e ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Com essa ação, há o aprimoramento dos setores eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, disse a secretária da Fazenda Simone Inácio de França Bruno. Para ela, a implantação do programa vai proporcionar o desenvolvimento do município e melhorar a qualidade de vida da população. Os investimentos na região e a geração de empregos deverão ser crescentes, com o aprimoramento do sistema e agilização dos procedimentos internos da administração pública, proporcionando resultados estatísticos positivos, afirmou. Em novembro de 2021, em evento organizado pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Áquila, a Americana recebeu o prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A cidade ficou em primeiro lugar entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Tiago Pedroso para o Vai e Vendo Brasil. Então veja só, quem é que ganhou o prêmio? Municipalidade, representada pelo seu prefeito, ou o Instituto Áquila, que agora, sem licitação, né, Giovana? Sem licitação, vai ganhar a bagatela de 2 milhões de reais. Para quê mesmo? Para acompanhar projetos, gestão. Que quem deveria fazer é o gestor público, né? Não, e deixa eu lembrar, eu não vou saber o nome do órgão, eu estou aqui matutando, como diz o caboclo, mas tem um instituto estadual, está até na Constituição Estadual de 1988, que estou falando, estadual. É um instituto que presta apoio, serviços, etc., para as municipalidades. Então você só troca aquilo que é público agora para pagar a bagatela de 2 milhões de reais para algo privado fazer. Né? Alguém que te deu um prêmio e que você fez uma dispensa de licitação. Então, assim, esse é um caso muito emblemático que tem que causar revolta em todo cidadão americanense, porque simplesmente não é correto. Não é correto a gente ter uma dispensa de licitação para esse tipo de serviço, nesse valor. Não é correto a gente querer trazer alguém de fora para fazer gestão. Então, para que tem prefeito? Para que tem secretário? Eles são os agentes públicos que fazem a gestão da cidade. Se você não dá conta de fazer gestão, sai. Tem que fazer outra coisa. Vai fazer outro tipo de coisa. Aliás, meu caro prefeito, define o prêmio, porque eu vou instituir um prêmio e transmito para o senhor. O senhor pode pagar 1,5 milhão, aí ganha 500 mil. Ainda na esteira da saúde pública.
Estou aqui tentando lembrar. A Americana tem bastante, é bem ecológica, né? Porque tem um bocado de capivara aí nas nossas margens do rio. Ô, produção, checa para mim o nome da doença que é capivara. Febre, não é febre amarela. Maculosa. O que é? A febre maculosa. Maculosa. Tem uma sanitarista aqui do lado, eu pergunto para o meu... É vício, para o meu diretor. Então, simplesmente a capivara está lá, né? E transa e circula conosco com a capivara, e o bichinho está lá, só tem 3, 4 plaquetas tomadas pelo mato, dizendo que ali pode-se contrair febre maculosa. Isso é gestão em saúde? E sobre infraestrutura, né? Assim, a gente tem esse problema que é sério. A dengue é uma doença muito ligada à falta de estrutura, de infraestrutura urbana. Ela é intimamente ligada à falta de saneamento básico e à falta de manejo de resíduos sólidos. Isso é dengue. Se um determinado local está muito mal nesses 2 aspectos, vai ter mais dengue. Então a gente está aí caminhando comprovadamente numa cidade que está com um índice muito maior de dengue do que outras cidades da região, para a gente não se comparar com gente muito longe, né? Aqui está todo mundo submetido ao mesmo clima, a um território muito parecido geograficamente, e a gente está comprovando que a nossa infraestrutura não está legal, que a infraestrutura de Americana, para falar do básico, a água chegando em casa de forma contínua, né? Não essa água que a gente acompanha aí, que tem aqui em Americana não se fala, mas tem rodízio de água. Não, e a gente faz uma propaganda incrível de Santa Bárbara do Oeste. Quer saber o que é água boa? Vá para a cidade ao lado. Quer dizer, o exemplo está aqui ao lado. E seria muito mais digno e transparente, eu defendo isso, que a gente assumisse o rodízio, porque ele já existe. Então, que dê transparência aos munícipes sobre a dificuldade que a Americana tem em relação à água. É uma dificuldade real, a gente finge que não existe para quê? Para manter as pessoas com mais dinheiro vivendo de forma cômoda e manter cada vez mais as pessoas que vivem na periferia tentando que se virar nos 30 para revezar, ter água, tomar banho, acamados, porque só quem visita a periferia de Americana vê o que o povo passa. Então eu defendo muito essa bandeira, eu falo, nossa, Giovana, mas você está colocando meio tempo para trás. Não, eu defendo que a gente faça política com verdade e transparência. É muito melhor a gente assumir uma dificuldade e fazer um rodízio decente, justo, e buscar, talvez, uma vez que você assume que é uma dificuldade real, outras portas se abrem. Você consegue recursos para cidades que têm dificuldade de abastecimento de água. Só que a gente escolhe o caminho de fingir que não existe. Isso é infraestrutura. Então, quando eu vejo a cidade ganhando um prêmio de infraestrutura, uma cidade que está com saneamento básico condenado, esgoto, nem tenho coragem de falar. Vou interromper porque não pode passar e estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, pelo menos hoje, né? Já te convido a retornar pela 3ª, 4ª, 5ª, 6ª vez. Faço votos aqui como deputada federal, logo mais. E eu digo o seguinte, Chico Sardelli é do PV, você veio de Verde Esperança, Chico é Palestra Itália, e ali a nossa represa do Salto Grande, represa ainda continua lá na mão da CPFL, continua ainda cheia disso, cheia daquilo, menos de água limpa, não é verdade? Também tem essa questão sanitária, saneamento sanitário. Eu não quero pegar aquela palavra mais da moda, moeda verde, água. Então, por falar nisso, amigos da represa, realmente tem muita eficácia, porque um dos seus maiores colaboradores, se não o maior de seus puxadores, agora é assessor de um dos vereadores. O meu diretor está ansioso, ele disse que tem 4 minutos. Então, para eu ser justo, não ficarmos aqui só apontando problemas, vou deixar você usar 4 minutos para dizer o que você faria diferente. Olha, é muito diferente do jeito que uma mulher enxerga a coisa pública, definitivamente, e a minha caminhada na política tem me feito ter cada vez mais convicção sobre essa capacidade de cuidar, de se preocupar. Então, assim, pensando nas áreas sociais e básicas,
Se você não está em cima, pensando, organizando dia e noite, o negócio não anda e não vai andar na mão de ninguém. Então, é uma questão de compromisso mesmo. E na saúde, que é o grande tema, na minha opinião, na cidade americana hoje, a gente tem que ter compromisso. Então, o mínimo que a gente tem que ter e que eu faria diferente, então, compromisso de fazer acontecer. A gestão também tem um olhar totalmente diferente, né? De organização dos secretários, de organização através de reuniões em conjunto para todo mundo pensar soluções juntos para a cidade. A gente também tem que ter projetos muito claros de infraestrutura para a cidade. Um deles é o saneamento básico. Tem que falar de saneamento básico, a gente tem que cuidar de esgoto e entregar água de qualidade para as pessoas. A gente tem obras na cidade que eu não estou ouvindo falar, mas são obras cruciais para o desenvolvimento da cidade, que a gente precisa ter uma ponte da Anhanguera para cá para conseguir ter o habite do pós-Anhanguera, que é super importante para a gente se desenvolver. A gente precisa ter uma outra ponte aqui para atravessar a linha férrea, que é uma loucura, um caos no trânsito. Então, assim, nós temos obras de infraestrutura que são muito necessárias de serem feitas na cidade e a gente não está vendo isso ser prioridade, nem ser ventilado sobre fazer. E na questão social, é esse olhar mesmo de quem cuida, olhar para as coisas acontecerem, a merenda das crianças tem que sair bem, a saúde tem que funcionar, o hospital, então tudo isso eu certamente faria diferença. Eu nem me vejo, na verdade, fazendo nada igual ao que eles fazem por aí. Com essa mensagem de nada igual, nós nos despedimos. O programa, quando é bom, ele passa muito rápido. Não vai faltar oportunidade para outras questões, para outras ideias. E por falar nisso, rapidamente, subindo os caracteres, eu digo para vocês, fiz um sucesso tremendo no TikTok colocando uma brincadeira. E quero esclarecer, eu sou apresentador. Aqui eu não sou nem petista e nem bolsonarista, eu sou provocador. Um abraço, até mais.